Bem-vindos a mais um episódio do Bloom Club Cast, e hoje com um tema muito interessante e desafiador, a personalidade narcisista. Um perfil complexo que combina ausência de empatia, charme manipulador, impulsividade estratégica e uma necessidade insaciável de validação. Obrigada, Simone, pela sua presença, e que bom a gente poder falar sobre um assunto tão interessante e tão comum hoje em dia, né? Sim. Para começarmos, conta pra gente um pouco o que é realmente o narcisismo e se existe diferença entre traço narcisista e o transtorno de personalidade narcisista. Antes de tudo, né, a gente fala do transtorno de personalidade narcisista, mas o narcisismo em si é um comportamento egóico, uma visão de mundo egóica e que num determinado nível é bom. É bom a gente ter um certo nível de narcisismo, não tá errado, né? Você ter um olhar para si mesmo. Já embalando isso, né, quando a gente fala de traços narcisistas, é comum, é normal e não tem problema. O que acontece é que hoje a gente ouve muito mais falar em narcisismo, né? Com as redes sociais a gente ouve muito mais falar nisso. Então tem uma confusão também do que é o narcisismo patológico, transtorno de personalidade narcisista e uma coisa, comportamentos que são mais egóicos, pessoas que olham mais para si. O transtorno de personalidade narcisista, ele é um olhar para si mesmo que faz com que o outro não exista e que obedece a critérios descritos no DSM-5, ponto. Então, não é a coisa mais comum do mundo você se deparar com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, mas é muito comum você se deparar com uma pessoa que tenha traços narcisistas fortíssimos, que vai fazer com que você tenha uma vida transformada de qualquer forma. Existem os critérios ali que você tem que obedecer, né, para saber se você está lidando com um narcisista, que na verdade no final você nem vai saber, né, porque teria que ser um psicólogo, um psiquiatra que estivesse avaliando. Mas eu acredito que o grande olhar, ao invés de olhar, porque o narcisista ele já olha muito para si mesmo, né? Sim. O olhar que a gente propõe é justamente da pessoa que passa por essa experiência ter um olhar para si mesmo. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia que o narcisista é como se ele fosse, é um espelho, né? Ele olha para si próprio, e a forma de você identificar um narcisista é justamente se ele tem uma visão através desse espelho, né? Ele enxerga a outra pessoa que está do lado, né? E ele te transforma também, né? A relação com uma vítima de um abuso narcisista, ele te transforma num espelho. Então, ele projeta em você muita coisa e dali a pouco as identidades se fundem, você não sabe mais quem é você, quem é ele. Então, esse jogo de projeção, né, o espelho do narcisista, por isso também o nome do canal, Narciso Seu Espelho Quebrou, porque é o fim desse espelhamento e, ao mesmo tempo, também entender que a vítima, num determinado momento, ela fica quebrada, né? Mas é um jogo de projeção, então, é um narcisista que se olha o tempo inteiro, ele só consegue se ver, mas, ao mesmo tempo, a vítima também serve como um espelho regulador. E parece uma coisa meio de um roteiro, né? Então ele estabelece um roteiro da vida dele, e a pessoa ao lado, ela precisa se encaixar nesse roteiro, né? Na verdade, é muito louco a gente perceber como uma pessoa que cai num ciclo de abuso, se eu caio e outra pessoa cai, o ciclo é sempre muito parecido, os roteiros são sempre muito parecidos. As histórias são sempre muito iguais. Isso, na verdade, é pela necessidade que um narcisista tem de que os seus desejos sejam atendidos, e para isso ele manipula de determinadas formas, porque é muito fácil observar o outro, né? A partir do momento que eu sou um ser vazio, eu consigo me ausentar de mim e observar de um jeito muito fácil a minha presa, né? Sim. Esse roteiro, ele de fato existe um roteirinho, é um ciclo, é um roteirinho mesmo. E ele é um roteirinho feito para satisfazer o abusador ou a abusadora também, tá? Porque mulher também pode ser. Sim, e como isso costuma aparecer nesses relacionamentos amorosos? De que forma isso acontece? Quais são as formas mais comuns? Todo mundo pode cair, né, numa dessas, mas é muito menos provável que uma pessoa vá cair numa dessas se ela não vier de um lugar familiar também um pouco mais complicado, porque o narcisista ele vai na fragilidade, ele vai na lacuna, ele vai no sonho da pessoa. Então, se a pessoa ela vem de um lar mais estruturado, com uma noção de si mesmo, que consegue falar não, é mais difícil ele se criar ali.
né? Então, quando fala em relacionamentos amorosos, qualquer um pode cair, mas existe um perfil de vítimas que é muito mais fácil, muito mais atraente. Pessoas que estão passando por momentos mais complexos, às vezes a questão financeira também, porque o narcisista gosta de chupar o dinheiro. Pessoas que passaram por um problema muito sério na vida também. Sempre tem alguma coisa que ele pode, né, se enfiar o ponto de fragilidade dessa pessoa. Exato. Porque é muito comum a gente achar mulheres, e eu vejo isso muito na minha prática clínica, de mulheres que passam por esse tipo de situação, que são mulheres bem resolvidas, que estão muito bem profissionalmente, e entram em relacionamentos como esses, e sem perceber, e levam isso por muitos e muitos anos. Mas eu vou te falar que, na verdade, é o mais comum. É não se dar conta, não perceber o que está vivendo comigo, foi assim. Ela ter uma posição, uma carreira, ter faculdade, ter doutorado, e mesmo assim tá no meio de um caos, porque isso não tem nada a ver com a parte acadêmica dela ou até a performance que ela tem na sociedade, não tem nada a ver. Até porque ele se aproveita disso também, né? Exato. Então ele tem uma coisa de sugar esse tipo de coisa, né? Exato. E proporcionar para essa pessoa coisas que ela deseja e que ela ainda não alcançou, né? Exato. Talvez, né? Uma carreira, uma condição muito boa, isso também é muito atrativo, muito atraente. Isso coloca, sem querer, a pessoa numa posição de fragilidade, né? Principalmente porque a gente vive numa sociedade muito machista, né? Sim. Então, o abusador, ele entra ali, ele mexe, e quando você vê essa pessoa fora de casa, ela consegue articular muito bem, consegue trabalhar muito bem, mas dentro de casa, ela se submete a coisas pavorosas. Isso acontece. E vai seguindo um padrão, né? E atua daquela forma, então dá um negócio e aí tira e a pessoa não percebe, e a pessoa fica frágil, e a pessoa volta, e esse comportamento ele se repete. Ele é repetitivo e ele é intermitente. E esse é o grande lance do vício que se cria, da dependência que se cria. Porque justamente o fato de uma hora tá bom, outra hora tá ruim, uma hora você é maravilhosa, outra hora você é terrível. Você poderia até saber lidar melhor com isso se você conseguisse prever, né? Em relações que são normais, você pode ter uma pessoa péssima do teu lado, então você consegue entender, hoje tá de mau humor, não vou nem lidar com ele. Numa relação com o narcisista, não é isso. Ele torna a coisa pela intermitência, né? Você não consegue prever, você não consegue saber o que tá errado. Uma hora você consegue estar lá em cima, aí passa um intervalo curtinho, você tá lá embaixo, de repente passa um tempão, você passa um período épico, você vai viajar, não sei o que. Então, esse jogo de morde e assopra que você não consegue mensurar quando vem uma coisa boa depois, faz com que você fique esperando que aconteça, como se você estivesse num cassino, colocando uma moedinha, esperando quando vai cair as moedinhas, dizendo que dessa vez tá tudo bem, né? Você ganhou moedinhas de ouro. Então, ele joga muito com a questão de tempo, desde o começo, né? Coisas muito intensas, não deixar a pessoa dormir, não deixar a pessoa ver os amigos, sai de contexto. Isolar. Ele rouba o tempo, ele joga com o tempo. Sim. E joga com os desejos, né? Muito. Eu acho que a questão maior é isso, eu acho que a gente vê muito isso, né? Principalmente nesse tipo de relação. Você não consegue entender como uma mulher com uma certa inteligência, ela entra num relacionamento como esse, mas tem uma fragilidade. Ele identifica essa fragilidade e ele vai justamente jogando com isso. Sim. E tem uma coisa de uma criação, acho que de histórias mesmo, né? E ele cria a história, a pessoa entra naquela história e ele próprio acredita naquela história, né? Pra manter aquilo lá, né? São sempre coisas que nunca vão acontecer. Exato. São histórias que são muito delicadas, são muito importantes para a vítima, né? Ela fica esperando aquilo, ela embarca nessa fantasia e ele sabe que não vai acontecer. Eu sou muito reticente, assim, para falar das minhas coisas particulares, mas eu vou te contar uma. Eu tive câncer, então não posso ter filhos, né? Hoje já com a minha idade eu não poderia ter mais. Mas era um desejo muito forte, né? Então um deles, porque eu me relacionei com vários desses indivíduos, ele jogou muito com essa ideia da maternidade, então era um luto que eu carregava, e ao mesmo tempo ele veio e falou assim, não, nós vamos adotar, e aquilo não era uma possibilidade para mim, eu não queria isso, não era. Ele começou a criar um futuro, uma alternativa de futuro, que eu falei, bom, talvez esse futuro. E aí eu embarquei naquilo, e claro, isso não ia acontecer, então eu vivi 2 lutos. Sim.
porque tinha um luto que era da minha história real e depois esse luto do imaginário do que foi criado. Então é uma perversidade que sabe do desejo, da dor, do trauma da pessoa, um ponto muito frágil da pessoa e joga, ó, tá aqui, ó, pega a cenourinha. Você quer ter filhos? Eu te dou, eu vou adotar com você. Então para isso você tem que fazer tal coisa. E na verdade não vai se concretizar. Então a ideia dos sonhos, assim, ela é muito perversa, muito perversa. Essa pessoa percebe isso? Alguns sabem, né? Mas não com essa clareza de sou um narcisista, faço isso, faço... Né? Mas a ideia de comportamento e do que isso causa no outro, com certeza. Traz força, prazer, né? traz força, traz controle. Então, fazer isso com o outro, colocar o outro numa posição de subserviência ali, é importante porque mostra como ele é poderoso. Eles procuram ajuda? Eles vão atrás disso para se tratar em algum momento? Eu não posso generalizar. A base do narcisismo, ela é um olhar tão voltado para si e pautado numa ideia de suficiência, de grandiosidade, apesar de precisar da vítima para isso acontecer. É como se eu tivesse uma lente que vê distorcido e por ver distorcido, sente distorcido. E esse sentir distorcido não sente que tem alguma coisa errada a ponto de precisar de ajuda. Quem precisa de ajuda, quem busca por ajuda, é quem tem neurose. São outras coisas, São né? outras coisas. Eu faço alguma coisa pra você, eu sinto culpa, eu sinto remorso, eu sinto empatia. Então, isso me faz ter dores que me faz procurar algum tipo de ajuda. O narcisista não sente Ele isso. Não tem isso, né? Não tem. Então, ele vai procurar ajuda pra quê? Mas tem alguns que falam que vão atrás e que reconhecem alguma coisa e procuram. Se a gente estiver falando um narcisista mesmo, sabe aquele que você pegou o peixe, que você sabe que treme a vara quando você pesca? A ideia de fazer uma terapia, muitas vezes é para prender a vítima, porque a vítima acredita que ele vai melhorar, ele tá se tratando, aí vai lá, dá um nó em todo mundo. Conta a história que ele quer contar. Conta a história que quer contar. Sim. E a vítima, quando olha, ela tá mais enredada ainda, né? E não só terapia, contexto religioso, tudo que envolver, assim... Coisas que possam convencer a outra pessoa. Exato. É o que eu falei, não posso dizer que, eventualmente, uma pessoa, um narcisista não possa ter esse olhar para si? Pode. Acredito muito nisso? Não, mas eu deixo aqui essa brecha, né? Porque partindo da lógica de como funciona, eu te diria que acho muito difícil, mas eu gostaria. Sim. E existem graus? O narcisismo, ele não é uma psicopatia, né? Porque é como se fosse se aproximando ali da psicopatia, né? Quanto mais fica afastado da empatia, quanto mais fica distante da relação com o outro, né, mais se aproxima de coisas mais perversas. É como se fosse uma graduação disso e também existem tipos, né? Então você vai ter um narcisista encoberto, você vai ter um narcisista grandioso, você vai ter um narcisista cerebral, você vai ter tipos de narcisista com nuances diferentes. Entendi. E você pode ter também uma mistura de tudo isso e também, como você perguntou no começo, traços, né, misturado com outras condições, traços, né, uma pessoa que tem essa coisa mais egóica, que tem a inveja mais latente, que a empatia é muito reduzida, né, então isso, tudo que a gente fala de mente flutua muito, né. Pelo que eu entendi, é um comportamento, né, comportamento narcisista, ele é um comportamento em que a pessoa pode ter várias formas de expressar aquilo. Mas ele parte de uma ideia, né, uma ideia de si que se transforma num comportamento. Então, se eu penso que eu sou poderosa, eu entendo que eu posso tudo. O comportamento é o final. A fase pior vai chegando perto da doença mesmo em si. É que, na verdade, o transtorno de personalidade narcisista, o diagnóstico dele, ele tem que obedecer determinados critérios e não é que vai desenvolvendo e aí chega e aí a pessoa ficou com transtorno. Não. O que se fala é que uma pessoa, por exemplo, que passou na sua infância, além de componente genético, né, possibilidades, trauma muito grande, rejeição, mas não é uma rejeição que a gente está falando no dia a dia, tá? Estou falando de coisas muito pesadas. Rejeição, abandono, negligências, abusos, poderia desenvolver, poderia também, o transtorno de personalidade narcisista. Por não suportar aquela dor tão forte,
é como se rompesse, né, essa estrutura psíquica e cria-se um novo self ali que toma conta e fala, não, somos fortes, isso aqui é forte. E, ao mesmo tempo, luta contra a rejeição e abandono. Então, manipular pessoas, ter pessoas que façam coisas, é uma forma de se proteger. Entendi. Se você puder dar um alerta, como identificar uma pessoa assim? Ao longo, né, de toda essa trajetória que, na verdade, meu caminho nem era por aí, quando eu vi, por ter passado por isso, eu fui parar nisso. Mas eu diria que identificar um narcisista, ele é muito importante, eu vou falar sobre essas bandeiras, mas o grande trabalho mesmo é se conhecer, porque se você se conhecer muito bem, se você souber falar não, se você entender quem você é, você tem menos probabilidade de entrar numa dessas. Sim. Porque o narcisista, ele é aquela pessoa que ele vai vir com o canto da sereia e ele vai te oferecer coisas que não tem nexo. Na verdade, não tem nexo. Então, se você se conhecer muito bem, se você estiver muito centrado, se você estiver muito centrada, se você tiver um olhar mais atento para os teus desejos, não abrir mão tão facilmente das coisas, você consegue identificar. Isso já se torna uma bandeira. Você fala, opa, não é normal. Não é normal uma pessoa me conhecer, conversar meia hora comigo e falar que me ama. Não tem lógica. Não tem lógica. Posso ser legalzinha, mas daí a me amar... Não. Você pode estar esperando aquilo, né? Exato. É isso. Mas tendo uma percepção também de que eu estou esperando, mas não é normal. Então, se eu me conheço... A grande dificuldade é essa, né? Uhum. É você perceber, você Exato. ter essa percepção, né? Exato. Porque às vezes a carência é tanta que você não tem essa percepção, né? E eles chegam na vida da pessoa, isso falando, né, de relacionamentos amorosos, assim... Porque pode ser uma mãe, pode ser um pai, Sim, pode ser teu sim. irmão, pode ser qualquer pessoa. Mas eles chegam de um jeito assim, é muito rápido. Juro, de verdade, parece batedor de carteira. É muito rápido. Então, assim, eles chegam levando o teu tempo, viram o teu rosto assim, né, se fosse uma metáfora, assim, foca em mim. Não pense em mais nada, não fala com mais ninguém. Então, quando você olha, você tá dormindo pouco. Isso é uma bandeira, porque você tá trocando mensagem horas ali. Você tá se afastando das suas coisas importantes, Sim. Você tá abrindo mão, você tá se afastando dos seus amigos, você tá começando a olhar para as pessoas que você sempre amou com desconfiança, porque ele vai plantando coisas Sim. Na sua cabeça e vai falando, epa, você nunca percebeu? Sim. Você nunca percebeu aquela tua amiga lá, aquela invejosa? Eu vou te ajudar. Ele vem com essa ideia de salvador, de um mundo que você não precisava ser salvo. Sim. Primeiro te coloca muito lá em cima e depois, de repente, te coloca lá embaixo. Triangular também, né? Colocar outras pessoas na história e te causar uns ciúmes que é muito difícil de explicar. Mesmo que você não seja uma pessoa ciumenta, mas te deixa inseguro. E você Sim. Nem sabe por que você tá. Você começa a ficar paranoico. É difícil, né? Quando você tá ali, porque a partir do momento que você foi enredado, é um torpor, né? Então, é por isso que eu falei... Quanto mais você conhecer sobre si mesmo, mais as coisas... mais você reconhece os sinais, né? Exato. Você identifica os sinais para tentar cair fora, né? O soar estranho, pelo menos soar estranho. É que às vezes não tem esse soar estranho, né? Uhum. Porque eu acho que às vezes... E aí eu acho que também depende muito da inteligência emocional dessa pessoa, né? Do narcisista, né? O quanto ele é mais sedutor e mais... sutil em fazer isso, né? Porque tem uns que são sutis, né? É que eles são camaleônicos, né? Se você é uma pessoa que gosta de rock, pode ficar tranquila. Axl Rose brotou na sua frente, é isso que vai acontecer, entendeu? Então, depende do que você quer, qual Sim. É o teu desejo, como é que você se comporta, porque o experimento é isso. Não são todos que são sutis, né? Você tem, por exemplo, o narcisista grandioso, ele é mais pavãozão, né? Você percebe. Ele até te oprime um pouco, te inibe um pouco, mas é fácil também de embarcar justamente porque ele é aquela pessoa que ao mesmo tempo, todo mundo meio que percebe que tem alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo tá com todo mundo, então você se sente meio privilegiado de alguma forma mas você tá comigo, mas você tá com todo mundo. Então, cada um tem o seu jeito de, sabe, de enredar.
Você pega um cerebral, ele faz parecer um gibi como se ele estivesse lendo uma obra, e não, ele tá falando groselha. Mas ele faz você achar que você fala, gente, eu tô do lado de uma pessoa super culta, e não é. Mesmo patati e patatá ali, sem parar. É o manipular da coisa. Como se livrar emocionalmente de uma pessoa dessa? Não tem uma única fórmula, e também não é simples, né? Eu queria que tivesse, assim, sabe? Tipo, Não, porque tem pessoas que ficam anos e anos em relacionamentos assim, né? ela só vai conseguir sair, infelizmente, quando acontece alguma coisa importante, e importante que eu digo é ruim, ou alguém ajuda, ou alguém manda um conteúdo. Tem que acontecer alguma coisa, porque a tendência, senão, é ir ficando cada vez mais. Tem que acontecer alguma coisa que abale, né? A partir do momento que você entrou, é difícil. Mas quando você está nisso, tem alguns momentos que eles são bons para sair, né? Tem momentos que você não sai. Tem momentos que aí ele fica te bajulando, te confundindo, mas ainda é mais difícil. Mas, por exemplo, quando você tá num descarte, ali, por pior que seja, nossa, é melhor dos mundos, porque ele está com certeza já com outra vítima, e se você conseguir ter discernimento ali, você consegue escapar. Sim. Né? Então tem alguns momentos que eles são bons, né? Um tratamento de silêncio é bom, é o terrível que é bom para a pessoa sair, e conhecimento, né? Que infelizmente, e que hoje que eu falei, né? Hoje a internet ela traz ajuda muito, né? Nesse sentido, né? Não é para sair diagnosticando, não é nada disso, mas assim, algo não está certo. Se eu tenho medo da pessoa que eu me relaciono, não tá normal. A pessoa que convive com o narcisista, ela tem a sensação de que ele tá lendo mente. Ai, mas eu acho que eu não vou nem pensar, porque e se ele souber o que eu tô pensando? É nesse nível. Nossa. É nesse nível. Qualquer informação que chegue para essa pessoa, muitas vezes essa pessoa sai do relacionamento, esse camarada tirou dinheiro, tirou emprego, tirou amigos, essa pessoa não tem o que comer. Então a gente tá falando de uma coisa gravíssima. Tudo que puder reunir para fortalecer, e às vezes ter raiva também ajuda. É um mecanismo de defesa bom, né? E de saída, né? Sim. Eu acho que depois de um tempo, essa coisa da raiva vira um desprezo, né? Ela se transforma. Né? Acho que a raiva é uma coisa inicial que consegue afastar, né? O nojo são sentimentos que vão ajudar muito. Que são ruins, né? Horríveis. Se a pessoa conseguir sentir, né? Porque não tem como provocar, eu vou começar a sentir nojo, não. Mas se ela chega nesse ponto, quando alguém vem conversar comigo e fala assim, eu tô com raiva, eu tô com nojo, eu falo, que bom, né? Que bom. Que bom, Que bom. Eu acho que é isso. Diferente de quando a pessoa fala assim, eu me sinto culpada, aí você fala, putz, ainda tá... ainda vai ter ainda história, tem chão, né? Ainda tem chão. É isso, quando a pessoa chega nisso, ela já tá pensando como ela vai fazer para resgatar aquele relacionamento. Bom, tô falando mais em relacionamentos. Eu acho que hoje em dia é uma coisa que tá envolvendo mais as pessoas, né? Os relacionamentos narcisistas. Tem, claro, situações, como você falou, da coisa do dinheiro, da pessoa se apossar do dinheiro, da vida. Eu acho que as pessoas, elas estão muito carentes, né, de relacionamentos, dessa questão afetiva. E aí os narcisistas estão aparecendo, né, e cada vez mais. Todo dia eu ouço uma história diferente, sabe? E pessoas que a gente nunca imaginaria que teriam essas histórias. Então, quando eu comecei a pensar em falar um pouco sobre esse assunto, a quantidade de pessoas que me escreveram e que falaram, olha, você nunca percebeu, nunca tive coragem de falar, mas eu passo por um relacionamento desse, eu saí de um relacionamento assim. Então é uma coisa que a gente ouve muito, né, hoje em dia. Talvez por essa carência das pessoas, né? Hoje em dia as coisas elas estão, ao mesmo tempo que a gente está falando também dessa carência que está maior, porque as pessoas trabalham demais, elas têm tempo de menos, elas têm lazer de menos, então elas são alvos muito mais fáceis, né? Me falam um oi, eu já falo, nossa, que sopro de liberdade, né? Ao mesmo tempo, talvez também nessa equação, o fato de antes as pessoas passarem por coisas assim e não terem nem ideia do que era, do que poderia ser, porque hoje algumas coisas já não são mais aceitáveis, né? Sim. A partir do momento que as pessoas começaram a partilhar experiências, vivências, porque antes a gente veio de uma época onde se falava assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E hoje em dia não, hoje em dia no elevador tem, o síndico. É o seguinte, meu querido, se tiver briga no seu condomínio, você é responsável. Então, hoje em dia as coisas ter um sinal para mostrar que você está passando por uma violência, porque a violência física pode chegar nisso, né? Pode chegar à morte. Sim. Então é tudo, eu acho que as pessoas elas estão mais vulneráveis nesse sentido, porque quem que conversa com alguém?
A gente conversa com o chat GPT. É isso, é bizarro. A gente tá com um problema, a gente vai lá e pergunta pro chat. Então, se tiver alguém que vai lá e dá um pouquinho de atenção, essa pessoa, ela é um alvo. Né? Certeiro, né? Eu acredito que tem aumentado e a tendência é aumentar. Muito mais, né? Cada vez mais, né? Porque é isso, falta comunicação, Falta comunicação. Falta contato físico, as pessoas não se veem. As pessoas, eu vi uma coisa umas semanas atrás, de uma pessoa fazendo terapia com o ChatGPT. De arrepiar, né? Isso que a gente está vivendo hoje é bom, né? No sentido, então estamos evoluindo, essa onda está vindo, só que ao mesmo tempo a gente está perdendo coisas humanas e trocas importantes, e aí vira um alvo para tudo quanto é coisa. Para tudo quanto é coisa. Para abuso. E principalmente para as questões abusivas, é isso que eu ia falar. São pessoas, e me coloco nisso, tá? Porque eu já acordo falando, bom dia, chat. Porque antes, né, o trabalho era uma coisa mais regular, já era terrível, mas era uma coisa mais regular. Agora você já acorda tomando café, trabalhando, que momento que você tem? Você não tem. Então, se aparecer alguém dando um farelinho... Nossa, ganha tudo, né? Ganha tudo. Ganha. E se você pudesse deixar uma mensagem final para uma pessoa que está assistindo, que a gente está falando aqui, e se reconhece numa situação como essa, o que você falaria? Eu acredito assim, que a gente passa na vida por N coisas que são ruins, chatas, né? Ninguém passa aqui por essa trajetória. Nessa trajetória, não tem. Todo mundo passa. E a gente cresce com essas experiências. Eu não romantizo abuso. Aliás, eu tenho horror quando alguém vira pra mim e fala assim, nossa, Simone, mas pelo menos você ajuda as pessoas, Deus tá te usando. Então parou. Não gosto. Eu acho que aconteceu e por ter acontecido, vamos transformar. Mas não tem nada de poético, bonito nisso aqui. Sim. Não tem. Não tem lado bom. Mas ao mesmo tempo, situações assim, elas provocam um crescimento. Se você se amar, você aproveita esse crescimento. Você aproveita em benefício próprio, em benefício do outro, em benefício, sabe? Do todo. Do coletivo. Você aprende a ver, né? Você aprende a identificar esse tipo de situação, exato. Né? Já vi várias situações de pessoas que conseguiram sair desse tipo de relacionamentos e aprenderam, né? Então parece que você tem um aprendizado. No final da história, existe isso, eu acho que não tem como você passar por uma dessas e ser a mesma pessoa, ou não aprender muitas vezes. Você aprende. Às vezes demora um pouco, né? Demora. Aprendo todo dia com essa história. Um outro ponto é que eu acredito, todos os dias eu acredito e confirmo que tem saída. Tem. Quem diz que não tem é o abusador. Sim. É ele que reforça isso na tua cabeça, mas tem. É um labirinto, é escuro, é enlameado, é frio, não é legal. Mas a saída está lá. Se você entrou, você sai. É que ele planta de um jeito que parece que não, mas tem. E quando você sai, né, que você respira, você se descobre e você fala assim, cara, mas se eu conseguir isso aqui, o que eu não consigo? Sim. Eu consigo muito mais. A experiência, de novo, não é ser grata pela experiência, não vai me ouvir falando isso, mas por que não transformar a vida de alguém, encurtar o caminho de outra pessoa, abreviar a dor de outra pessoa? Cara, sempre dá. Então, se a pessoa tá passando por isso, eu diria, calma, dá pra sair. Tem ajuda, porque tem um monte de mão estendida, sabe? Vamos, dá pra sair. E as próprias pessoas que passaram por isso em algum momento, né? Exato. Gente que mais ajuda é quem passou. Não tenho dúvida. Você lendo comentário um que ajuda o outro, é a coisa mais linda. Bom, eu queria te agradecer, porque eu acho que foi muito especial. Eu acho que é um tema que cada dia mais é um tema importante, é um tema que as pessoas realmente são carentes desse tipo de informação, de identificação, né? Identificar esse tipo de problema, porque é muito comum. Queria que você falasse um pouquinho do seu livro. Eu vou te deixar o meu livro. Esse livro é muito importante para mim. Na verdade, ele me tem toda fragmentada aqui, né? Como eu falei, né? Eu não falo muito do que aconteceu comigo, mas no livro, em cada capítulo tem um pouco do que aconteceu comigo, nos personagens, né? Então, foi um jeito também terapêutico de botar pra fora, sem, sabe, fazer, nossa, eu vou contar a minha história, porque isso não acrescenta em nada, eu acho que só vira especulação, mas também um jeito de poder validar, e a partir do momento que isso foi feito e que você vê as pessoas lendo esse livro, ele
tá em primeiro lugar em vendas na Amazon, em avaliações, desde o lançamento dele. E num tema que é super difícil, Sim. né? A gente não tá falando de uma coisa já popular. Sim. Então, a partir do momento que você vê isso, você fala assim, nossa, então o que aconteceu foi real, sabe? Então me ajuda também. Então eu quero te deixar... Eu agradeço muito, já li esse livro. Então, acho que tem uma coisa importante do livro que é, quando você lê esse livro, você reconhece situações. Sim. E isso facilita muito nessa percepção, nessa procura de ajuda, né? Nessa busca da ajuda, né? Não tenho dúvidas, assim, que é um livro, assim, extremamente importante. Acho que toda pessoa deveria ler. É como você falou, pode ser um relacionamento tanto pro lado masculino ou feminino, mas assim, as situações são sempre as mesmas, né? Sim. Elas sempre se repetem. Sim. Então, assim, se você sente uma situação parecida com essa, se você passa por isso ou passou por isso, procure ajuda, tem solução, tem como sair disso e tem como identificar depois e construir coisas muito melhores na sua vida. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado pelas suas palavras e que bom que a gente pode ajudar as pessoas a terem um caminho um pouco mais fácil em relação a isso. Que bom, fico muito feliz, obrigada pelo acolhimento, parabéns pela iniciativa e eu espero de verdade que muitas pessoas sejam beneficiadas com isso. Não tenho dúvida. Obrigada, viu?